Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Follow the R e no vídeo de hoje nós vamos terminar essa parte da discussão sobre narrativa orientada a dados. Nós vamos comentar mais alguns aspectos sobre essa parte e daí eu quero trazer algumas coisas para começarmos a construir depois no próximo vídeo para começar a trabalhar com a construção dos gráficos mesmo, tudo bem? Então vamos para os slides que eu preparei aqui e continuar a nossa conversa, tudo bem? Então eu estou aqui com os slides e vamos começar. Vamos falar de dimensões de histórias visuais direcionadas a dados. As histórias visuais orientadas por dados geralmente contêm facetas explicativas e exploratórias que podem ser integradas entre si em diferentes graus, para iluminar a maneira pelas quais a exploração e a explicação podem variar dentro de uma história baseada em dados. Então, essas podemos considerar a flexibilidade e a interpretação individualmente em termos de 3 dimensões, que é a visualização, o foco e a sequência. A visualização as maneiras pelas quais os dados são mostrados ao leitor, incluindo as codificações disponíveis e quaisquer transformações feitas nos dados. Então, por exemplo, a hora que eu vou apresentar o meu gráfico numa revista, eu tenho que tomar certos cuidados. Por exemplo, se eu for fazer um gráfico com cores, onde eu vou exemplificar a diferença entre determinados grupos, eu tenho que tomar cuidado para que essas cores elas sejam contrastantes e tenham alguma diferenciação para pessoas que possuem algum grau de daltonismo, porque se eu coloco cores que o daltônico ele enxerga tudo da mesma cor, esse gráfico para ele, essa visualização, vai perder o sentido, porque se a minha intenção é mostrar a diferença entre esses grupos e ele não consegue visualizar esses grupos, então meu objetivo se perdeu para essa pessoa. Ok? Então, eu também posso, essa questão de visualização, ela não é só, a gente fala visualização por conveniência, mas, por exemplo, eu posso trazer uma textura diferente nos meus gráficos, se eu quiser ter um grau de acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu posso trazer algum tipo de textura para essa finalidade, algum outro tipo de forma. Então, tudo isso vai ajudar você a contar a sua história. Então, de novo aquilo que eu falei em umas 2 aulas passadas. Você tem que pensar para quem você tem que contar a sua história e a partir desse para quem você vai trazer os elementos que te ajudam a contar essa história e a convencer o leitor do seu ponto, convencer ou explicar, ok? Não sei se ficou muito claro essa parte. O próximo é o foco. O assunto da história, o conjunto ou subconjunto específico de dados mostrado e os aspectos que os dados são mostrados. Então, aqui no foco, é um pré-requisito para fornecer flexibilidade
no foco é que a visualização ofereça acesso a uma quantidade suficiente de dados para que o leitor possa, ou o espectador possa manipular esses dados de acordo com os seus desejos investigativos, ou seja, para aquilo que ele quer focar a sua atenção. Então, como exemplo que eu trago, foi um exemplo que falava sobre feminicídio, por exemplo. Você tinha um gráfico com um pictograma, né, de várias mulheres, e a partir do momento que você clicava nesses pictogramas, ele ia avançando e ia tornando cada vez mais específicos. Por exemplo, você clicava e daí mostrava uma informação a mais. Por exemplo, mulheres de uma certa faixa etária têm a maior probabilidade de sofrer disso, no feminicídio. Daí você clicava, daí tinha alguns pictogramas representando a faixa etária, e a hora que você clicava mostrava, por exemplo, de 26 a 34 anos. Você clicava nesse pictograma. Daí ele abria, mostrava as profissões que mais sofrem com isso. Geralmente, não que exista uma causa nisso, mas tentando mostrar que independentemente da profissão, todas são vulneráveis, mas você clicava em uma dessas, que poderia ter mais ou menos, e então mostrava quem foi o autor e a motivação por trás disso, ciúmes, descontentamento com o término da relação. Então você vai investigando e vai, por exemplo, anotando semelhanças entre essas diversas faixas etárias, diversas profissões, e o que esse gráfico queria te convencer, esse dashboard, enfim, que todas são suscetíveis a esse crime, né? Da mais rica à mais pobre, todas têm uma probabilidade igual ou muito próximas de sofrerem desse crime, ok? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu vou trazer outro exemplo. Um outro exemplo que eu vi foi o mapa do desperdício de alimentos. Por exemplo, você tinha um prato de comida com alguns alimentos que são transportados com caminhão, e a hora que você clicava, por exemplo, no feijão, mostrava toda a cadeia produtiva do feijão, que quando ele sai da fazenda, do plantio, e vai até o prato. E nisso ia deixando uma trilha de feijão mostrando o quanto de toneladas é desperdiçado de alimento nesse processo, da colheita até chegar no seu prato. Se eu não me engano, é coisa girando em torno de 1,78 toneladas que é desperdiçado pelo caminho. Então você poderia clicar, fechava esse detalhamento, e você ia para o outro arroz e mostrava todo esse processo também. Então, além de você entender como que o alimento ele é plantado, ele é colhido, e todo esse processo que até chegar no seu prato de comida, que é um gráfico informativo, você também vai vendo o quanto é desperdiçado. E daí o gráfico mais geral mostrava a soma de todos esses alimentos desperdiçados e também o quantas famílias ou quantas pessoas poderiam ser alimentadas somente com esse produto que foi desperdiçado. O que causava muito impacto quando você
olha, por exemplo, você fala 1 tonelada e meia. Daí você soma tudo e dá 25, 26 toneladas de alimento desperdiçado por ano. Mas quando você vê que isso poderia alimentar 1.000, 2.000 pessoas, isso causa realmente um impacto, sabe? E é essa questão do foco. Você vai focando as diversas áreas até chegar onde você quer. O próximo é a sequência, é a ordem que as informações nas histórias são mostradas. Eu posso voltar com esse exemplo do prato de comida. Eu clico no prato, certo? Eu mostro todo o caminho, toda a trajetória da colheita até chegar no seu prato e vou mostrando o quanto o peso, o quanto que é desperdiçado em cada processo. Por exemplo, na colheita é desperdiçado X, no transporte Y, no mercado porque fura pacote, porque passa do prazo de validade, mais tanto. Na hora que chega em casa, no transporte do mercado para casa, perde-se um pouco, talvez. Então, eu estou mostrando uma sequência e uma sequência lógica. Não adianta nada eu fazer essa sequência de trás para frente, indo do prato de comida e voltando para o campo. Não, a hora que eu mostro indo do campo pro prato de comida, eu dou uma noção de quanto de alimento foi desperdiçado para que aquela pessoa consiga comer aquele feijão ou aquele arroz. Então, essa sequência ajuda você a fazer com que o espectador não perca o foco daquilo que você quer mostrar, enquanto você vai aumentando, digamos assim, a gravidade, no caso desse problema, que é o desperdício de alimentos, e você vai causar um impacto muito forte no espectador. O próximo é a flexibilidade. Uma visualização que suporta um grau de flexibilidade dá ao espectador controle sobre a visualização, o foco ou a sequência da história. Então aqui nós entramos podemos voltar para o censo. Eu tenho os 26 estados mais o estado, o Distrito Federal, e eu tenho uma flexibilidade que eu posso que o leitor, o espectador, ele pode clicar em todos esses estados e escolher a história que ele quer ver, o gráfico que ele quer ver. Então, é isso que é a flexibilidade que eu estou falando. Não é que ele possa ver qualquer coisa, mas ele pode escolher a ordem que ele vai ver. E pode decidir também, quando ele cansar, parar de ver a visualização na metade e ir embora. Daí a flexibilidade na vista. Uma visualização pode fornecer flexibilidade na vista, permitindo que os leitores controlem o mapeamento diretamente ou escolham entre vários mapeamentos visuais alternativos. Aqui é o mesmo caso do censo, tudo bem? Do mapa do censo. Então, eu tenho várias visualizações separadas. Eu posso ter o mapa, certo? E clicar nos estados e mostrar os dados mais importantes de cada estado de forma separada, certo? Como eu já havia falado. Eu posso variar exibições coordenadas, então
ao invés de eu clicar no estado e ir para aquele estado, eu posso clicar em um aspecto, por exemplo, população. Então, ele mostra a população de todos os estados juntos, e com isso eu consigo fazer a comparação dos diferentes estados. Eu poderia diminuir essa granularidade, e ao invés de mostrar por estados, mostrar por regiões. Então, mostrar região sul, sudeste, centro-oeste. Eu mostro os estados que compõem e mostro a população de cada um. Daí eu posso ir para, por exemplo, composição, mostrar o número de homens e mulheres em cada estado. Eu posso mostrar a pirâmide de faixa etária para mostrar quais estados ou quais regiões têm uma população mais idosa, qual tem a população mais nova. Enfim, essas são as exibições coordenadas. Eu posso fazer as transições animadas entre as visualizações, mas aqui eu recomendo um certo cuidado para não ficar aquela coisa que a transição ela acaba tendo um espaço muito maior que deveria, né? Então o seu principal objetivo, que é mostrar os dados e contar uma história, pode ficar um pouco de lado, dependendo dessa animação. Mas animações que funcionam bem é quando com gráficos horizontais, que como nós vimos, você tem uma simetria, você consegue ver, como eu falei quando falamos de gráficos, você consegue perceber muito facilmente quando uma coisa é maior que a outra. Você fazer a animação do gráfico de barra subindo. Por exemplo, o gráfico 1 sobe e para, e o outro continua. Naquele momento que ele continua, você gera uma certa expectativa no leitor para ele saber quando que o gráfico vai parar. E isso cria uma ansiedade para o espectador, para que ele continue olhando para a tela, olhando para o seu gráfico, e cria essa expectativa para ele saber o final daquela história, onde você vai chegar. Tudo bem? Mas, novamente, vai com calma na hora de usar a animação para não parecer uma apresentação escolar, sabe? Quando pega um monte de clip art e vai colocando assim, vira um Frankenstein. Então, um pouquinho de cuidado nisso. Flexibilidade na escolha do foco. Como eu já falei, é uma outra maneira de oferecer suporte à flexibilidade em uma visualização é permitir que os leitores visualizem diferentes subconjuntos dos dados ou decidam quais atributos mostrar. Aqui, nessa é aquela história, eu vou clicando em filtros de acordo com o que eu quero. Eu vejo os filtros, né, para mostrar, por exemplo, os estados, mostrar a população, mostrar a faixa etária, e eu vou clicando nesses filtros e o leitor ele vai escolhendo ou não qual história dentro daquele conjunto de histórias ele gostaria de ouvir. Flexibilidade na sequência. Então, aqui é um pouquinho arriscado você fazer, porque quando você vai contar a sua história, você define uma sequência. Então, você tem que ter noção de que se você flexibiliza a sequência, o leitor, o espectador, ele pode escolher uma sequência diferente do que você imaginou, e ele pode chegar a uma conclusão diferente daquilo que você quer que ele chegue, ou que você espera que ele chegue. Então,
É o arco dramático, né? Você vai construindo a história, começa com suspense e vai até o final. Eu dei um corte para colocar o carregador, tudo bem? Mas vamos continuar. Eu estava falando do arco dramático, né? Você constrói um arco nos seus dados, por exemplo, você quer mostrar o mapa da fome, por exemplo. Então você começa mostrando a produção de alimento no campo. Daí você vai para um transporte. Daí você mostra o quanto de alimento é perdido nesse transporte. Então você mostra o quanto de alimento é perdido no armazenamento, daí no armazenamento do galpão para o mercado mais um pouco, e até chegar no prato de comida. Então você tem esse arco, que vai mostrar o quanto de alimento foi desperdiçado do campo até o prato de comida. Porém, se você flexibiliza essa sequência, ele pode não começar no campo, pode começar no galpão, por exemplo, de armazenamento. Então, esse número do galpão pode ser um número muito pequeno se comparado com o número anterior. Então, você pode ter uma sensação que não é tanto que é desperdiçado. Tudo bem? Então, afinal, o espectador que está assistindo, ele pode muito bem ser dono de um supermercado e não estar interessado com o quanto de alimento é perdido no campo, e sim no mercado para frente, por exemplo. Porque daí ele vai ter noção de se ele pode ou não reduzir esse desperdício ali dentro e como ele vai fazer isso. Então, essa flexibilidade na escolha, ela vai trazer também flexibilidade nas reflexões que os espectadores vão ter. E você tem que estar preparado para qualquer reflexão que ele possa ter de acordo com esses dados, tudo bem? Então, é uma escolha um pouquinho difícil, mas é interessante se você conseguir fazer essa flexibilidade. E aqui a interpretação. A interpretação refere-se a qualquer tipo de significado acrescentado pelo autor. Então, eu posso fazer um paralelo aqui sobre fábula. No final, a fábula ela tem uma moral, certo? E a moral ela é falada, com essa fábula nós aprendemos isso daqui. Então, quando você monta uma história baseada em dados e traz os seus gráficos no final, espera-se que tenha uma interpretação, que você diga, esses gráficos com esses números, eles apresentam isso daqui, e é isso daqui que nós temos que ver. Por exemplo, no caso do mapa da fome, estamos desperdiçando muito alimento. No caso do feminicídio, a quantidade de crimes está muito alta. Então, essa interpretação, por mais que você espere que a pessoa saia da sua apresentação, da sua história, pensando no que foi dito e tem algumas reflexões ou insights mais tarde, ela tem que sair dali com essa interpretação. Esses gráficos nós fizemos para apresentar isso, e isso daqui nos apresenta isso daqui. Esse daqui é o resultado final. Então, é isso que você tem que ter em mente. Essa coesão de estrutura do começo, meio e fim, para que você consiga chegar numa interpretação e todos tenham essa mesma interpretação que você pensou. Tudo bem? Então, nessa aula, vamos ficar por aqui. Ela foi um pouco mais longa, mas na aula que vem eu pretendo
começar a construir alguns gráficos com vocês aqui. Tudo bem? Então, vamos voltar para a tela grande para eu fazer algumas reflexões e encerramento sobre dessa aula. Então, essa aula ela foi esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu fiz porque eu queria, digamos assim, matar essa parte teórica, um pouco cansativa, para no vídeo que vem nós começarmos a discutir gráfico e construção de gráficos. Nós vamos fazer essas construções meio que separado no primeiro momento, para aprendermos, e à medida que formos aprendendo a construir gráficos, nós vamos juntar tudo na nossa história ou no nosso dashboard, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e até o próximo vídeo.